Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e minha participação aqui no Eu Vim de Santos nesta sexta-feira é curtinha. Porque hoje pela manhã eu participei do De Placa na TNT e eles estavam discutindo antes da minha participação sobre Santos e Ceará, amanhã na telinha do canal, sobre as piores contratações recentes do futebol brasileiro. O principal tema, aliás, o principal tópico que fez esse tema surgir era o Daniel Alves, né, que está residindo com São Paulo, residiu com São Paulo, mas Cueva e Leandro Damião estavam na discussão. Aí eu falei isso aqui para o Casimiro, olha só. Ele seja bem-vindo novamente aqui ao De Placa. Ah, obrigado, Luizinho. Sem cobrar cachê. O cachê é dividir com vocês. E eu vou fazer um pedido. Depois de responder sua questão, posso dar um susto no Casé sobre o Leandro Damião? Vai, claro. Vou responder e depois eu faço esse susto. Por que eu falei que ia dar um sustinho nele? Porque ele leu uma matéria, um pouco antes de eu entrar, sobre o Damião de 2017 no Santos. Aí eu trouxe os dados de 2021. A gente discutiu isso em julho, né? Quando o Santos se acertou, pelo menos teoricamente, com a DOI na justiça enfim, se acertou de pagar até 2023 o que devia. Quase 10 anos depois, e o caso do Damião dando sufoco para o Santos ainda. Eles não sabiam disso, então eu recomendo que vocês assistam lá no De Placa. O link está aqui na descrição, só queria convidar vocês a isso. Um outro convite é que amanhã o Vitor Sérgio Rodrigues, claro, também da TNT, estará aqui. Vamos fazer um pré-jogo de Santos e Ceará às 3 da tarde, ao vivo, no Eu Vim de Santos. 3 da tarde, aqui no canal, tá certo? Vou colocar aqui na descrição um vídeo também em que eu explico por que, na minha opinião, Leandro Damião é a pior contratação da história do Santos. Parabéns para o Enzo, que é membro do canal e pediu. Parabéns para o Pascoal, que pediu nos comentários. Parabéns para você que faz aniversário hoje também. Parabéns para você que não faz. Tchau, fiquem com a Anitta. Vale a pena. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui depois de algum tempo e você sabe que se eu tô aqui no Ouvinte Santos é para falar de Sereias da Vila. Acho que todo mundo sabe, ou quem não sabe vou atualizar aqui. As Sereias da Vila foram eliminadas do Campeonato Brasileiro, né, nas quartas de final. Aí teve a semi, agora a gente tá no meio das finais, né, entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0 e dia 26 vai ser a final. Mas eu não tô aqui pra falar disso, né, tô aqui pra falar de Santos, obviamente. E hoje eu quero quero falar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro assunto é como está o Santos no Campeonato Paulista e o que o Santos tem que fazer para tentar chegar ao título do Campeonato Paulista, o Santos que hoje é o maior vencedor desse campeonato. E também quero falar um pouco sobre a Tatiele Silveira, o trabalho da Tatiele Silveira até aqui no Santos. Bom, vamos começar pelo Campeonato Paulista, o campeonato que o Santos está disputando no momento. O Santos está esse tempo sem jogar, o último jogo foi contra o São José, já faz um tempinho, porque a gente tá em data FIFA, data FIFA, não sei se dá pra chamar exatamente assim, mas data FIFA. E o Brasil vai jogar, inclusive nessa sexta-feira, 4 horas da tarde, tem jogo contra a Argentina, e tem Sereia da Vila representada na seleção. A Bruninha, a nossa lateral, foi pra seleção, convocada pela Pia, muito feliz por ela merece muito, tem jogado pra caramba. Que bom que ela tá lá, né? Fazia tempo que as Sereias da Vila não estavam representadas na seleção principal. Também tem jogadora na seleção de base, enfim, por exemplo, a Laura Valverde e a Ana Luísa, se eu não me engano. Desculpa se eu errei, às vezes eu confundo ela e a Marucci. Desculpem, gente, espero ter acertado. Eu falei essa parte de improviso, não tinha pegado essa informação antes de gravar o vídeo. Mas, enfim, o Santos volta a jogar pela sexta rodada do Campeonato Paulista no próximo dia 22, às 11 horas da manhã. Sabe contra quem? Sabe contra quem? Contra a Ferroviária. É isso mesmo, gente. Contra a Ferroviária, jogo importantíssimo para o Santos. Vou explicar por quê. Hoje, o Santos está em segundo lugar no Campeonato Paulista com 12 pontos. Atrás apenas do Corinthians, que tem 15. Eu falei errado. Vamos de novo. Eu não vou editar, que nesse canal vocês sabem que a gente faz tudo, né, direto. Mas vamos de novo. O Santos está em segundo lugar com 13 pontos. 13. Atrás apenas do Corinthians, que tem 15. Isso porque o Santos tem um empate nesses 5 primeiros jogos do Campeonato Paulista. 4 vitórias, é isso? Tem que ser, né? 4 vitórias, que eu já vou falar quais foram, e um empate. Então o Santos tem 12 pontos. 13 pontos, Anitta, tem 13 pontos. Quem tem 12 pontos são 3 times. E olha por que isso é perigoso, hein? Palmeiras, que o Santos já jogou e ganhou.
São Paulo, que ainda não jogou, vai jogar, e Ferroviária, que vai jogar agora. Então tem o Corinthians com 15, o Santos com 13 pontos e São Paulo, Palmeiras e Ferroviária com 12. Só que entre os 12 times que jogam o Campeonato Paulista, sabe quantos se classificam para a próxima fase? 4. E a gente vê aí que tem claramente 5 times brigando. Então o Santos precisa ganhar esse jogo contra a Ferroviária, porque é um adversário direto. O Santos vai enfrentar ainda 3 adversários diretos nessa briga pela classificação. Na próxima rodada, a Ferroviária. Aí em seguida, o próximo jogo, o da 7ª rodada, vai ser contra o São Paulo. E aí na 9ª rodada enfrenta o Corinthians. Então assim, jogos importantíssimos para o Santos vindo aí. Então, ó, só para passar aqui para vocês o que já foi e o que ainda vem, né? O Santos, na estreia da Tatiele Silveira, venceu a Portuguesa por 4-1. Isso tudo falando pelo Campeonato Paulista, né? Aí jogou contra o Nacional, ganhou de 4-0. Jogou contra o Bragantino, empatou por 1-1. Aí jogou contra o Palmeiras, ganhou de 1-0. E jogou depois contra o São José e ganhou de 2-0. Então, 13 pontos. E aí o que vem pela frente, né? O jogo contra a Ferroviária, dia 22, em casa, às 11 da manhã, uma quarta-feira. Eu sei que é meio ingrato, mas enfim, vamos todo mundo tentar assistir, né? Para dar esse apoio para Sereias. Depois joga contra o São Paulo fora, Taubaté em casa, Corinthians fora, Pinda em casa e termina essa primeira fase contra o Realidade Jovem fora de casa. E como tá muito disputado esse Campeonato Paulista, especialmente entre esses 5 times que eu falei, é muito importante também que o Santos faça saldo de gols, né? Porque a gente sabe que tem uma disparidade grande entre as equipes, e aí pode ser que o Santos acabe ou levando vantagem ou desvantagem, a depender de quantos gols marcar. Então isso é bem importante. O Santos só tem o Paulista nesse momento. Se classificar para a próxima fase é semifinal, se passar tá na final. Então a chance de título do Santos hoje, né, pensando no meio do campeonato, porque foram até agora 5 rodadas e ainda faltam 6, então estamos aí na metade, mais ou menos. É bom o que o Santos tem aqui até agora, né? Tá em segundo lugar, ganhou de um rival direto que é o Palmeiras, mas ainda tem esses 3 rivais diretos para encarar e vão ser jogos bem difíceis. Se o Santos quer alguma coisa nesse ano ainda de 2021, precisa ganhar esses confrontos diretos para chegar na próxima fase do Paulista e que provavelmente vai ser contra algum desses times, né? É muito difícil que tenha um azarão aí no Campeonato Paulista, visto esses números que eu passei para vocês, porque quem tá em 6º lugar tem 10 pontos, que eu não sei agora quem é, vou ter que colar aqui. Vocês estão vendo que eu tô saindo para olhar o computador, né? Porque eu tô gravando do celular, mas eu já vou pegar aqui para vocês quem está em 6º na classificação. Que é o Bragantino. O Bragantino tá com 10 pontos, o Bragantino com quem o Santos empatou. O Bragantino foi campeão da Série A2, tá montando um bom projeto de futebol feminino, então tem que ficar bem de olho. Depois os outros não tem muita chance, mas eu acho que mesmo o Bragantino dificilmente vai conseguir brigar por essa vaga. Acho que tá mais entre as 4 vagas para 5 times, né? Mas também depende se o Santos não escorregar demais, o Bragantino dá uma sorte. O Bragantino tem 10 pontos, 3 atrás do Santos. Bom, dito tudo isso sobre o futuro, que o Santos ainda tem nesse ano, quero falar sobre Tatiele Silveira, treinadora do Santos. Ela que chegou no dia 28 de junho e tem 7 jogos no comando do Santos. São 4 vitórias em cima de Palmeiras, Nacional, Portuguesa e São José, 2 empates, um contra o Bragantino, um contra a Ferroviária e uma derrota contra a Ferroviária no primeiro jogo da ida do Campeonato Brasileiro. Aí esses números são juntando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O que tenho achado do trabalho de Tatiele Silveira? Eu tenho gostado, eu observo uma melhora relevante, especialmente em relação aos últimos jogos com a Cris Lessa e nos jogos que o Santos ficou sem treinadora, né? Ficou com a Fabi de interina, foram jogos que não me agradaram muito. Eu acho que o trabalho da Tatiele tem mostrado muitas qualidades e a principal delas é a obediência tática do time. Então, por exemplo, no jogo contra o São José, eu achei que o Santos não jogou tão bem. E mesmo assim o Santos conseguiu ganhar de 2-0 e não levar nenhum gol. Acho que a Tatiele ela tem agido rápido quando ela detecta problemas no time. Por exemplo, a troca da goleira titular. Dá pra ver que a Dida
tem sido escolhida como a goleira titular da Tatiele Silveira. A Michelle não estava num bom momento, ela teve uma ótima primeira fase do Brasileirão, mas aí nos jogos contra a Ferroviária ela acabou falhando, e a Dida tem feito bons jogos. O jogo contra o Palmeiras, aí eu destaco que achei que ela foi muito bem, ajudou bastante o time a sair com a vitória. Então, assim, identificou o problema, corrigiu. E tem um ponto que eu queria falar. Vocês sabem, quem me acompanha nas redes, comentando os jogos do Santos, sabe que eu odeio o 4-2-4. E às vezes a Tatiele, ela tem colocado 4-2-4 em campo, né, com 4 atacantes de origem, que a gente chama. Muitas vezes ela coloca Cristiane, Bianca Brasil, Amanda e Kathleen, mais ou menos um negócio assim. A Kathleen até estava com uma alergia, ficou uns jogos sem jogar, e mesmo assim ela foi com 4 atacantes em algumas ocasiões. E aí eu fico pensando, vejo a escalação e falo, putz, será que isso vai dar certo? Mas a obediência tática do time é tão grande que ela consegue fazer essa transição entre defesa e ataque funcionar mesmo assim, mesmo teoricamente com um meio de campo mais fraco. Ela recua um pouco uma das atacantes, às vezes a Cris fica de meia atacante, vamos dizer assim, para fazer esse trabalho. E eu acho que o que é mais claro nesse impacto do trabalho da Tatiele no setor de meio campo é o que tá jogando a Eriquinha. Pessoal, o que tá jogando a Eriquinha é sacanagem, tá jogando bola demais. A Brenda, a gente sabe que sempre jogou, né? A Brenda é uma baita de uma jogadora, ela é volante, ela ajuda muito a armar o time, ela dá bons lançamentos, ajuda a recuperar a bola, mas a gente tem visto a Eriquinha, e só que a gente sempre viu a Brenda fazer isso, jogando muito bem. Claro, né, acho que com uma boa treinadora sempre potencializa os talentos do nosso time, mas a Eriquinha, a gente vê uma grande diferença nela, em como ela tá jogando, marcando aos 44 do segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, marcando alto, indo em cima, distribuindo bem a bola. Então eu acho que em alguns momentos a Tatiele vê que o meio de campo tá um pouco enfraquecido, por exemplo, no setor de marcação, para segurar um pouco mais a bola. E aí ela costuma fazer as alterações, coloca a Júlia no jogo em algumas ocasiões, que é uma troca que eu gosto. E a gente vê também um bom trabalho das laterais, né, ajudando também nessa transição. Acho que tem funcionado bem, então eu vejo uma melhora no time do Santos. Então, especialmente nessa obediência tática, que é isso que tem feito o meio de campo das Sereias da Vila ser tão mais eficiente, na minha opinião. E uma outra coisa que eu acho que precisa pontuar, a gente reclamava bastante no início do ano de não ver tanto jogadoras da base entrando, e acho que a Tatiele tem feito uma boa transição dessas jogadoras que não são mais da base, elas já estão incorporadas ao elenco profissional, né? A Laura Valverde, a Sassá, a Marucci, a Ana Luísa, essas jogadoras, a gente vê elas entrando mais, a Luaninha não tanto, talvez seja uma questão física, né, porque ela é magrinha, pequena e tal, mas a gente vê essas jogadoras entrando, tendo tempo para jogar, mas também com cuidado, sem colocar elas em situações muito difíceis, né? Você não está perdendo o jogo, aí eu vou colocar a menina da base. Não, ela tem feito essa transição de forma gradual a ajudar essas jogadoras. E a gente também vê algumas jogadoras que são da base, fazendo alguns treinos com o elenco principal, tipo a zagueira Isa, por exemplo, que é grande, ela é alta, né? E eu acho isso muito importante para o Santos. Mas o que é mais importante, na minha opinião, é que o trabalho da Tatiele seja um trabalho a longo prazo. Que o Santos finalmente consiga ter uma treinadora que vai ficar anos ali para fazer um projeto esportivo a longo prazo, para decidir junto quem é que vai ser contratada. Qual é a posição que está carente? Porque nessa transição de treinadoras de treinadores, né, do fim do ano para o começo desse ano, isso acabou não sendo a prioridade da gestão. E eu acho que tem que ser. Você tem uma boa treinadora, você tem boas jogadoras, mas às vezes você precisa reforçar alguns setores. O Santos, por exemplo, tem muito atacante e pouca defensora, também pelas lesões, mas sim, tem poucas. Então isso é uma coisa que tem que olhar para o ano que vem. Aí tem que sentar junto com a Tatiele, ver o que ela pensa das fraquezas do time, como isso pode ser melhorado para que seja um projeto a longo prazo, para que no ano que vem ela tenha um time que ela conhece melhor, que ela tenha mais tempo de trabalhar. Acho que ela tá tendo tempo de trabalhar com essas pausas, né? Por exemplo, essa semana com jogos da seleção. Mas enfim, que ela consiga ajudar a construir um time que é o ideal para o que ela pensa de futebol. Então eu torço muito para que o trabalho da Tatiele esse ano, no que ainda tem de ano, no Campeonato Paulista, seja bom, seja vitorioso, que ela consiga chegar à semifinal, depois à final, e se tudo der certo, ganhar o Campeonato Paulista, tomara,
mas que ela ajude o Santos a ter um projeto mais sólido de futebol feminino. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, sejam membros. E dia 22 tem jogo, 11 horas da manhã, contra a Ferroviária. É isso aí. Um beijo.